Bom, agora vamos para a próxima aba, que é a aba de atuadores. Então, Tools, Macros, Run. Carrego aqui o arquivo da pasta. Vou para atuador. Mesma coisa que para carregar o módulo. Center Graph, Control atuador, carrego. Por default ele já coloca como sensor interno de avançado e sensor interno de recuado, conector reto, e posição de trava da peça avançado, movimento do atuador automático. Aqui ele já puxou a unidade, porque ele encontrou a unidade aqui, né? A unidade está correta. E a operação também, devido à operação estar preenchida correta também. Então selecionei esse atuador. Primeira coisa que eu vou olhar, ele é um grampo manual, né? Como que ele trava a peça, né? Ele trava a peça no movimento de fechado, no avanço. Então ele trava a peça no avanço, ele é um grampo manual. E qual que é o grupo dele, né? Como eu não adicionei nenhum, vou colocar ele como grupo 1. Sensor dele, ele vai usar o sensor de RAM, o sensor interno, ou ele vai ter um sensor externo de detecção de peça, como por exemplo esse sensor indutivo aqui poderia ser o sensor de quando esse grampo desce, a peça vai até a posição e ele detecta que esse cara está fechado, porque no movimento de fechar a peça é empurrada e encosta aqui nesse sensor. No caso ele teria um sensor avançado externo, né? Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui Center Graph, carreguei a informação. Vamos tratar que esse sensor aqui, esse atuador, ele tem um sensor externo aqui, ó. Então vou colocar aqui, vou selecionar o sensor, né? É o sensor de avançado, então tem que vir aqui e colocar externo, desculpa, interno, externo de avançado. Ele habilita o botão, selecionei aqui, dou um carregar. Ele traz todas as informações desse sensor aqui para cá. Vamos dizer que ele só tem a sensor de avançado, de recuado ele nem vai usar o do êmbolo aqui, né? Nem vai ser ligado, nem nada. A gente pode vir aqui e colocar como não também. No caso eu vou deixar como interno. Vamos dizer que um é interno e o outro seria o externo. O grupo 1 toca a peça no avanço e ele é manual. Então vou salvar. Salvei. Automaticamente ele coloca o atuador e o sensor na cor do grupo. O grupo 1 é azul. Legal. Aí eu vou para um próximo atuador aqui, né? Vou para um próximo atuador. Vou aqui nesse atuador. Esse atuador é um pouquinho já diferente, né? Melhor. Vou pegar um que tenha sensores sensores externos aqui. Vou pegar esse daqui, né? Esse aqui é um atuador. Esse atuador aqui. Ele tem um avançado e o recuado dele externo, né? Porque eu tenho um sensor aqui e tem um sensor aqui também. E ele trava a peça na posição de recuo. Porque na de avanço ele abre o carrinho e na de recuo ele trava o carrinho. Ele retorna aqui e trava a peça com com essa unidade aqui, né? Então vou lá dar um Center Graph no atuador. Eu nunca vou selecionar o bar e nunca vou selecionar os products com parte dentro, né? O ideal é sempre selecionar o atuador inteiro. Então selecionei aqui e vou dar um carregar. Carreguei. Então ele é automático ou manual? Automático. Legal. Ele toca a peça, ele trava a peça no avanço ou no recuo. Nesse caso é no recuo, né? Que toda essa unidade vai se movimentar para trás. Então é no recuo, no recuado. Ele tem algum grupo específico, ele funciona. Como eu estou acrescentando ele não funciona junto com esse, eu vou colocar ele como grupo 2. Coloquei como grupo 2 aqui. Então o avançado e o recuado dele são externos. Então eu vou colocar os dois como externos. Vou até o sensor, né? Seleciono ele, dou um Center Graph. Selecionei aqui o sensor. Esse cara, no caso, é o recuado do cilindro. Então, carrego aqui. E o outro é o avançado dele. Então, vou selecioná-lo aqui também e vou carregar aqui. Selecionar aqui e carregar aqui também. Legal. Grupo 2 trabalha recuado, travando a peça.
é um automático, sensor externo, já estão carregados, vou salvar. Vou salvar como grupo 2, salvou. Então, grupo 2 é vermelho, então o sensor vermelho, outro sensor vermelho e o atuador vermelho também. Vou para o próximo. Esse aqui é um outro cilindro. Vamos dizer que esse cilindro trabalha em conjunto com esse cilindro. Quando esse estiver fechando, esse aqui pode se movimentar junto. Então eu poderia usar o mesmo grupo, né? Ele vai funcionar junto. Então eu vou carregar aqui esse cara, né? Carrego. Ele já limpa todos os campos para mim. Aí eu quero ver se a movimentação desse cara tem sensor externo ou interno. Vamos considerar como sensor interno, né? Como sensor de ranhura. Interno trata-se como se fosse sensor de ranhura. Então é interno, não preciso mexer. Como que ele trava a peça? Pelo mecanismo, ao eu empurrar, ele desce esse mecanismo e trava a peça. Ao puxar, esse mecanismo levanta e destrava a peça, né? Então ele trava a peça no avanço mesmo, porque ao avançar, o mecanismo inteiro desce e trava a peça, esse mecanismo aqui. Se fosse o contrário, no recuo ele travasse a peça, teria que colocar aqui como recuado. Ele é automático ou manual? Teoricamente não tem uma manopla, não tem nada, vamos tratá-lo como automático, né? Como um cilindro que trabalha de forma automática, com uma válvula automática, não é o operador que movimenta ele. Então tá aqui, vai ter sensor de avançado, vai ter sensor de recuado, vão estar aqui na ranhura do cilindro, a gente vai tratar como interno. Carregou todas as informações, tenho que colocar o grupo, vou colocar como grupo 3. Então, salvar. Não quero colocar tolerância, porque é primeira vez que eu estou salvando esse cara, desse grupo. Salvei. Já mudou aqui para verde e já salvou o atuador aqui também. Vou para o próximo. Vou olhar agora. Pegar um aqui. Pegar esse cara aqui, ó. Esse cilindrinho aqui, ele é um movimento de trava dessa peça. Então, quando ele avança, ele tem um avançado e recuado externos aqui, ó, tá vendo? Esse já não é interno, então tem que ir lá, Center Graph, carregar o cilindro. Carreguei. Ele trava a peça como? No avanço ou no recuo? Quando ele recua, esse mecanismo aqui fecha e trava a peça. Quando ele avança a haste, esses dois, essa parte e essa parte, elas levantam e destravam a peça. Então ele trava a peça como? No recuo. Então, recuado. Vou colocar como grupo 4, porque ele não, até o momento eu não consegui comunizar o movimento desse com nenhum dos outros aqui, né? Vou colocar como externo e externo. Então o avanço dele é esse sensor. Então eu vou lá, encontrei ele aqui, ó. Carrego. Desculpa, aqui, o avanço. E o recuo tá nesse outro aqui. Carrego aqui também. Carreguei. Todas as informações estão preenchidas. Vou dar um salvar. Como grupo 4. Salvou. Colocou já como amarelo. Vamos se dizer que, pô, consigo comunizar esse grampo, esse cilindro aqui, para travar a peça aqui, juntamente com esse aqui que vai avançar aqui, com esse de baixo aqui que vai avançar o carro, que é o grupo 2. Ele está como grupo 4 lá, né, salvo na planilha. Então eu posso vir aqui e simplesmente trocar. Vir aqui, colocar como grupo 2. Ele já está tudo preenchido, né, corretamente, vou salvar. Ele vai trocar a cor lá do... Ele já está falando, olha, ele já está salvo na planilha. Você quer sobrescrever as informações? Sim. Vai sobrescrever as informações. Ele estava como grupo 4, né, amarelo, agora ele ficou vermelho e os sensores desse cara também ficaram vermelhos. Legal. Salvar mais um. Então vamos dizer, vou colocar esse outro cara aqui, que ele trava o carrinho aqui, né, que se movimenta, né. Então vou acrescentar um grampo. Carregar a informação do grampo. Ele já vem como interno e interno. Vamos assim dizer que o avançado e recuado desse grampo aqui não vai ter sensores externos, indutivo nem nada, vai ser o próprio sensor aqui do corpo dele, né? Ele trava o carrinho como? No avançado ou no recuado? No avançado. Então
trava no avançado, é automático, ele vai pertencer ao grupo 4, que até agora o grupo 4 ele não foi salvo nenhum item no grupo 4 aqui, ó, só 1, 2 e 3, né? Então vou salvá-lo como grupo 4. Vou salvá-lo lá. Item salvo tá como amarelo. Então vamos dizer, eu quase que fiz todos os atuadores aqui dessa operação, né? Poderia fazer mais um aqui, que esse aqui é um pino de trava, né? Para travar o carrinho, né? É a mesma coisa, ele tem sensor de avançado e recuado. Vou falar que ele vai trabalhar sem comunização nenhuma, então tem que ser o grupo 5, né? Então tem que ir lá, Center Graph, carrego, grupo 5, ele trava a peça ou trava o carrinho quando? No avanço, é automático. O sensor, os dois são externos. Então eu vou vir aqui, vou pegar o sensor de avançado e vou pegar o sensor de recuado, selecionar. Legal, agora eu vou salvar novamente. Ele é o grupo 5. O grupo 5 é essa cor aí, cian. Então fiz esse daqui também. Então eu já sei que eu fiz esse. Visualmente com o colorido eu consigo identificar aí cada cara que eu estou salvando dentro da planilha lá, né? Tenho mais um aqui, vou fazer o último, né? De exemplo, carrego, carreguei. Então ele tem um mecanismo aqui, né? Que ele empurra e trava também o carrinho, né? Para travar o carrinho. Então no avançado ele destrava e no recuado ele trava. Então vou carregar. Então ele trava a peça como? No recuado vai ser o grupo, vamos dizer que ele pode trabalhar junto com esse grupo, ele vai ser o 5 também, né? Ele vai poder trabalhar junto com esse atuador aqui, no mesmo evento, independente da válvula. Só que ele tem sensor de avançado e recuado externo também, né? Então eu vou lá, vou selecionar o sensor dele. Esse aqui é o de recuado. Então vou colocar como externo, recuado. E o outro que é o avançado. Legal, grupo 5, automático também. E vamos dizer que esse daqui seja manual, né? Porque ele tem uma alavanca aqui, né? Vamos dizer que ele é manual. Então vamos falar que ele é manual. Só que o que acontece? Ele tem que ser manual. Então eu vou lá e vou colocar como uma válvula 5.3 centro aberto, porque em teoria 5.3 centro fechado ele não vai permitir. Toda vez que eu ticar ele vai voltar para o automático. Então eu vou falar que tem que ser 5.3 centro aberto e manual. Agora ele vai permitir que eu troque para manual. Então eu vou salvar no mesmo evento. Eu posso comunizar grampos automáticos com grampos manuais, sempre visando usar o 5.3 centro aberto. Então eu vou dar um salvar. Ele está falando, ó, o grupo 5 estava com uma válvula 5.3 centro fechado. Para mecânica eu sei que isso pouco importa, mas como a macro está amarrada para gerar mecânica e pneumática, então a gente avalia qual a válvula que está colocada. Ele vai falar, ó, você vai trocar a válvula 5.3 centro fechado para 5.3 centro aberto. Então todo grupo, todo mundo que aqui na planilha tiver, que for grupo 5, o tipo da válvula aqui vai ser alterado, né? Então aqui eu tenho só um grupo 5 como 5.3 centro fechado. Ele vai trocar para 5.3 centro aberto e vai salvar esse item novo aqui. Então salvou o item novo, né? E trocou para 5.3 centro aberto aqui já. Então grupo 5 tá tudo como 5.3 centro aberto. Legal? Vou limpar aqui. Aí ele já está salvo aqui, os dois sensores já estão salvos também. Então basicamente seleciona o atuador, Center Graph, busca o product dele, de preferência o product tenha todo o corpo do atuador com haste, etc, quando houver. Quando não houver, só o corpo. Se for sensor interno, tem que colocar interno ou externo. Interno ou externo. Se não tiver o sensor, coloca não vai ter nem avançado nem recuado, se não for monitorar a posição do avanço. Se ele trava a peça, nesse caso ele trava no avanço. Se ele travasse no recuo, colocaria aqui, ó, travando a peça no recuo. Se ele é manual, tica aqui como manual. O único intertravamento é que ao carregar um atuador que já existe um grupo aqui, grupo 5 está como centro aberto. Então eu posso colocar manual com centro aberto. Se eu colocasse aqui como grupo 4, ele não permitiria que eu colocasse como manual. Tá vendo? Porque a válvula 5.3 centro fechado. Então eu teria que fazer o quê?
colocar a válvula centro aberto e colocar como manual, para então depois eu poder salvar. Esse é o conceito dos itens que estão sendo feitos. A cor que está sendo trocada aqui está sendo trocada nos itens, porém ela não está sendo salva porque o arquivo está como read only, né? Se eu fechar esse formulário, automaticamente eu já troco o arquivo para edição novamente. Basicamente é isso. Se precisar limpar os campos, é só clicar em limpar aqui, clicar em limpar aqui. Basicamente é isso aí de atuador.